Vou fazer outra pergunta. Diga. Na verdade, eu vou sugerir aqui uma rodada, né, para a gente falar quais são os monstros da nossa área. A gente escolhe um, cada uma. Depois a gente pode até fazer a volta de novo. O monstro que você acha mais impressionante do que você já estudou. Quer começar, Tupá? Oh, meu Deus, vou começar. Não é bem, assim, não é bem da minha área, porque, né, eu estudo... Na minha área seriam demônios, e daí não são os demônios. Que são bem legais também. São bem legais. Mas eu gosto muito de vampiros em geral. E eu sei que vampiros não são necessariamente... Às vezes, é isso, né? Historicamente falando, vários povos têm essa ideia de seres que atacam mortos ou seres que chupam sangue. São dois tipos. Então, você tem os ghouls e os vampiros em si. E então, eles são tipos de monstros diferentes. E eles só ficaram sexys e tal quase que nos anos 90, assim, né? Você tem as descrições nos livros, mas eles normalmente são cadavéricos, eles são... o último filme do Nosferatu, ele não é bonitão, né? Não. Ele é putrefato, assim. Então, essa é a visão. E eu acho muito curioso, porque eu sou muito interessada por esse medo da morte e por essa ideia da morte. Então, acaba que historiador gosta de um cemitério, gente. A gente adora um cemitério. Todo Eu historiador acho ou legal. historiadora Tupá? A historiadora Tupá, mas é que eu tenho vários amigos que gostam também. Então, porque a gente estuda muito cemitério. Tem muita coisa que a gente sabe de outros períodos da história que a gente sabe por conta de túmulos e por conta de coisas. As pirâmides são túmulos, né? Sim. Então, sim, mas, por exemplo, eu tenho um amigo que estudava... Tem uma amiga que estudava aquela prática de tirar foto de mortos. Eu tenho um amigo que estudava manuais de bem morrer, que eram manuais que existiam, especialmente no Brasil e em outros lugares de tradição católica portuguesa. As pessoas, elas aprendiam como morrer corretamente, né? Então, tinham guias de como você se preparar para a sua morte, para você morrer da melhor forma possível. Olha só. Muito bom, né? Então, assim... Acaba que eu acho vampiros interessantes como monstros. Eu não sei se você chegou a pesquisar, mas a lenda do vampiro começa... Você tem relatos mais antigos? Assim, qual é o mais antigo que você lembra? É difícil porque você tem várias lendas de vampiros que vão sendo associadas e até você chegar na lenda do vampiro que se consolida com a Carmila e com o Drácula, que são os dois que vão... Inclusive, a princípio, o nome do Drácula era Conde Vampir, o que pra gente é engraçado, porque vampir, a gente só acha, né, que é absurdo, tão lógico, tão óbvio, mas vampiro não era uma palavra que era tão utilizada no século XIX, então ninguém associava. Então, essas são as consolidações, né? Eu falei que o século XIX é o século de criar muito da nossa imaginação. Essas são as consolidações, mas você tem... lendas na China você tem lendas muito antigas de seres que seriam mortos-vivos, porque mistura o vampiro e o morto-vivo meio zumbi, tá tudo meio misturado, assim, então não sei dizer qual que é a mais antiga, mas você tem várias lendas diferentes, assim. Até conversando com uma moça esses dias da Romênia, ela tava falando que um dia ela conversando com a família dela, a pessoa falando, não, mas aqui ali é a casa do vampiro. Ela, como assim é a casa do vampiro, gente? Como que vocês falam naturalmente pra mim? E ela falou que era, tipo, o pessoal mais velho da vila, assim, não, aquela é a casa do vampiro. E ela ficou, tipo, alguém me explica, por favor, da onde vem a ideia de que aquela casa é uma casa de vampiro? E era uma lenda local de um cara que não saía tanto, e o pessoal, não lembra os detalhes, ela falou que nem ela conseguiu arrancar da avó dela todos os detalhes porque que aquela casa era do vampiro, mas aquela era a casa do vampiro da aldeia dela. Interessante. Eu li uma vez, não sei se isso faz sentido ou não, que essa associação do vampiro com a figura dos morcegos mesmo, né, chupadores de sangue, ela ganhou força justamente com a descoberta dessas espécies de morcegos vampiros, especialmente aqui na América do Sul. Eu não sei se isso faz sentido. Não, pode ser. Mas por muito tempo os vampiros não eram seres que... Não eram associados com morcego. Eles se transformavam em outras coisas. E, se eu não me engano, na primeira edição do Drácula, ele não se transforma em morcego. Ele se transforma em rato. É mais comum a associação com rato por muito tempo. Que estranho, porque daí o rato não tem esse
comportamento Mas aí, vampírico. você falando agora, eu lembrei do Nosferatu, principalmente o clássico, que o Nosferatu tem uns dentinhos aqui de rato. Ele é um né? Ele não tem as presas, né? Os caninos ali, é um ratinho. É um ratinho. Ele tem dentes de rato. Por sinal, adoro o Nosferatu dos anos 20, acho maravilhoso. E é muito engraçado porque eles chamam Nosferatu porque eles não tinham direito autoral de fazer o livro Drácula e eles basicamente fizeram a mesma história, só que com outro nome. Exatamente. E não deu muito certo porque o filme foi proibido em alguns lugares e tal. Mas ele tem a forma que ele se apresenta é muito mais de rato do que de morcego. O morcego é bem posterior. Por isso que eu não tenho certeza se a associação é tão direta com a descoberta dos morcegos hematófagos, porque eu acho que eles descobriram os morcegos antes, eventualmente eles foram associados, e enfim, foi isso que juntou, assim. Mas é muito curioso, porque por um tempo os vampiros podiam se transformar em qualquer coisa. Entendi. E daí, eventualmente, vai se consolidando que vampiros se transformam em morcegos, e hoje em dia, né, você vê qualquer seriado, os vampiros estão sempre com morceguinhos, mas por muito tempo eram ratinhos. E, né, um momento aqui para apreciar. Eu fico muito triste que o novo filme do Nosferatu não tem a cena do Nosferatu carregando o próprio caixãozinho. Que eu amo a cena do Nosferatu andando pela cidade com o caixãozinho embaixo do braço. E a cena dele também levando vários caixõezinhos pra carroça. São minhas 2 cenas favoritas do Nosferatu. Fazendo um parênteses aqui, Nosferatu, acho que foi o primeiro filme que eu assisti com o Bruno. É meu marido, que romântico, né? Que bonito. Só que a gente era, tipo, só amigo na época da faculdade. Foi dos anos 20 mesmo? Dos anos 20, a gente assistiu num teatro, sabe? Exibição de filmes. Massa. Ai, que bonitinho. Eu vi na universidade. Logo que eu passei na universidade, estava tendo um festival de cinema e eu fui ver com os amigos. Então foi também, tem uma conexão. É muito clássico, assim, né? muito. Nosferatu. Eu acho que eu tive que ver por causa da escola, alguma coisa assim. E eu não lembro de ficar tão feliz vendo, porque eu era muito novinha. Ah, justo. Mas logo veio a paixão por Entrevista com o Vampiro, né? Mas daí o livro, que daí eu fui ler a sequência toda. Aí você entrou nesse mundo. Aí eu entrei nesse mundo de gostar de coisas de vampiro. Menos os que brilham. Menos. Ai, gente, não, eu vou dizer que, assim, eu entendo. É só porque quando a gente já gostava muito dos outros, o que brilha é difícil. É que tem outras coisas. Eu não assisti até hoje o que brilha. Também não assisti o que brilha. Depois que eu assisti, foi meio que um momento vingancinha do marido. Mas no fim, a gente assiste quase como uma comédia, né? Porque tem vários pontos. Uma das cenas que mais me irrita, desculpa, não tem nada a ver com monstro, mas uma das cenas que mais me irrita são eles, porque eles são adolescentes, e não sei por que vampiros querem ir para a escola. O cara tem mais de 100 anos e tá namorado adolescente. Não, gente. Não, gente, é errado isso, né? E ele fica indo toda vez pro ensino médio, porque... Imagina o eterno ensino médio. E aí ele tá na aula de biologia e coloca lá o microscópio, né? Eles têm que ver divisão celular, e aí tem que identificar na lâmina. Eu assim, gente, quem pensou nessa cena não tem a menor ideia de como é essa prática. Porque quando você vai ver a lâmina, não tá só uma célula isolada com uma etapa da divisão celular, uma etapa da mitose. São várias células, cada uma numa etapa. E aí ele pega e fala... Eu não lembro quem vê primeiro. Um vai lá, olha e fala... é tal. É ela que fala. É tal etapa. Aí ele, eu posso conferir. Aí ela empurra, assim, o microscópio, já tremeu tudo, a lâmina saiu do lugar, já perdeu o foco, aí ele olha e fala, é mesmo. Não, isso é impossível. Isso não aconteceu, gente, eu tenho certeza isso não aconteceu. E depois a cena se repete com outra etapa, eu, não. Tá vendo? A gente, é isso, depois que você estuda muito, você fica assim, tem uns momentos que você fica, não aconteceu assim, não aconteceu assim. Mas tudo bem, né? Já que teve... Aconteceu. Mas, e aí, o seu bicho é o seu monstro favorito? O meu é o Kraken, né? Release the Kraken. O Kraken, ele é uma lenda nórdica, né? E que baseado, muito provavelmente, em avistamentos de lula gigante.
Mas sabe o que é interessante? O Kraken eu fui pesquisar bastante antes da coisa, né? Porque é isso. Como vocês provavelmente acontece a mesma coisa, eu acho que tem a ver com gostar de ciência, que você entra e daí você vai entrando no buraco negro daquele assunto, né? E daí eu fui atrás do nome e eu vi que o manuscrito mais antigo que cita Kraken é do século XIII. Só que no manuscrito do século XIII, 1200 e pouco, ele não é uma lula gigante. A ideia do Kraken como lula gigante é do século XIX. Nossa, bem recente. É bem recente. E, tipo, por muito tempo o Kraken era vários outros bichos, talvez uma serpente, talvez uma baleia. E daí... Nossa, eu já ouvi falar da baleia. Né? Tanto que o grupo das baleias e golfinhos se chama cetáceo, que vem de cetos, né? Ou ketos, não sei a pronúncia, que era um monstro marinho, né? Tá vendo? Aí eu... Verdade. E é justamente isso, é nórdico. E nos países nórdicos eles têm várias lendas de baleias. E tem baleias malignas e baleias legais. Não sabia disso. Eu aprendi isso. E as baleias, eu não vou conseguir pronunciar e lembrar exatamente o nome das baleias malignas, mas inclusive a baleia maligna você não pode comer. Porque se você come uma baleia maligna, a malignidade dela passa para você e você passa a ser uma pessoa maligna também. Ou... além de você, né, isso, ou você vai morrer também envenenado, porque coisa... E se você atrapalhar, as baleias legais, elas te ajudam, te protegem de baleias malignas, mas se você atrapalhar o trabalho de uma baleia legal, ou matar uma baleia legal quando ela tá tentando salvar, aí você também vai ter uma vingança e ela também vai acabar com você. E daí você vê, assim, tem um mapa, que é um dos primeiros mapas que tem monstros marinhos, e é um dos primeiros mapas do norte da Europa, que tem... Não tem como a gente saber se tem um Kraken lá, porque ninguém escreveu. O cara só desenhou, ele não escreveu, esse daqui é o Kraken. Mas as descrições desse documento do século XIII falam mais... É mais tipo uma baleia gigante que pula no barco para afundar ele, do que coisa. E daí, lá pelo século XVIII, você vai ter algumas descrições, e daí é mais de avistamento de lula gigante. E daí eles avistam a lula gigante e falam, eu acho que esse é o famoso Kraken, que já se falava, mas antes não tinha muita descrição. Assim, tem uma descrição meio aleatória do tipo de... É um disco com patas de caranguejo gigante. Então, por muito tempo, o Kraken tinha patas de caranguejo. E, eventualmente, o Kraken vira isso. E é muito legal. Desculpa, porque o Kraken é super fascinante, mas né? Mas é fascinante mesmo. E tem essa relação também dos povos nórdicos com o mar, com as navegações, né? Eles foram, talvez, os primeiros a desbravar ali. O mar deles, sim. Né? O Mar do Norte, vamos assim dizer. Mas que foram mais além, talvez, que fizeram grandes navegações, antes da época, né, das grandes navegações. Eu tô pensando, porque os fenícios vão também. Eles vão também para longe. Os chineses também vão para longe, eu acho que todos os povos vão para longe ali. Acabam convergindo. Cada um na sua região. Mas eles têm a mitologia deles está super relacionada com o mar. E aí você fica pensando, né, as pessoas ali naquelas embarcações, em condições precárias, muitas vezes sem se alimentar direito, desnutridos, com insolação, às vezes com uma bebidinha ali, um fermentado ali. Sempre é bom uma bebidinha para né? esses momentos. Pra ver monstrinho, né? Gente, de repente, né, as pessoas alucinavam, né? E também avistavam, lula de gigante, fato, sim. né? E no caso da lula gigante, como é um bicho que vive nas profundezas, não é algo assim que a gente vê sempre, né? E geralmente, quando a gente vê, o bicho já tá morto, né? Ou tá morrendo, e às vezes você vê só pedaços. Então, as primeiras descrições de lula gigante foram baseadas nos tentáculos. Só que são tentáculos imensos. A lula gigante, ela tem mais de 10 metros de comprimento. Ela é realmente gigante. Ela é realmente gigante. E os tentáculos são muito compridos, né? Então, imagina só você tá lá, né, navegando naquela época, nessas condições ali que eu listei. De repente, né, vem um tentáculo ali. Um negócio de 10 metros. Claramente é um monstro. Claramente mesmo é um monstro. Mesmo sendo um pedaço do bicho. Eu diria que hoje eu também consideraria um monstro. Se eu estivesse navegando por aí e aparecesse um tentáculo de 10 metros, eu ia me assustar. Exatamente. E aí você tem um outro molusco gigante também, que é a lula colossal, que aí só vai ter no mar da Antártica, que é mais robusto, né, que a lula gigante.
Só uma vez que foi avistado, né, o bicho vivo, inclusive, né, se aproximando da superfície, foi filmada, tal. É um único registro do bicho inteiro, tal. Então, é muito raro. Claro. Então, às vezes, não é nem que esse pessoal via o bicho. Às vezes, ele via um pedaço do bicho. E daí eu acho que era isso. Juntava essas descrições que eram vagas a princípio. Tipo, existe um monstro chamado Kraken que tá lá embaixo. E daí, lá mais pra frente, o pessoal começou a descrever. E você tem essas descrições do, tipo... Eu vi uma pata. E daí eu imagino que talvez seja... Porque daí eles se baseavam em outros bichos e começavam a imaginar como que aquilo podia acontecer, né? Sim. E daí a imaginação vira monstruosa, como a gente tá falando. Vai juntando os pedaços e vai longe, né? Vai longe. E teve... Eu tava vendo que tiveram avistamentos mais recentes desses bichos gigantes, de lulas gigantes e tal. Sim. Tem um que eles encontram só as garras no casco do barco, né? Os ganchos. Os ganchos, né? Ela tem gancho, ela não tem ventosas, ela tem ganchos. Olha que amigável, gente. Super amigável. E daí, que eles acharam, o barco sofreu alguma coisa, voltou pra costa e eles acharam só os ganchos pregados. Pobre da Lula, perdeu os ganchinhos dela. E no caso da lula colossal, que tem os ganchos, as primeiras evidências dela foram baseadas nos danos que esses ganchos causam na pele do cachalote. E daí você tinha que achar um cachalote encalhado, cheio com danos. Ela falou, nossa, olha, que interessante esse tipo de dano na pele do cachalote. Aí vai e faz a necrópsia do bicho e aí acha o bico, né? Que as lulas têm um bico. E aí essa estrutura, né, se preserva ali no intestino do cachalote. Então, assim, primeiro você acha partes depois você vai montando de novo um quebra-cabeça de monstrinho. Total, a gente volta porque a gente estava falando antes, né? Que o pessoal vai tentando e às vezes você acha o bicho mais completo e você fala, realmente isso daqui estava certo, isso daqui não estava tão certo, a gente imaginou errado. Exageramos aqui um pouquinho. Mas a parte da lula ter ganchos, eu falei, nossa, é muito impressionante, né? Sim. Porque a gente imagina, a gente pensa em lulas e a gente pensa uma coisa tão mais amigável, né? E daí, de repente, ganchos que danificou o casco do navio. Você tirou essa ideia de lula amigável, é só porque elas não são tão grandes. Não, é que eu tô pensando nela fritinha. Então, aí... Ela tá pensando nas lulas que ela come. Predadora. Não, mas no mar profundo tem umas espécies de lula bem impressionantes. Não só a gigante e a colossal. Tem uma que eu adoro, que é a lula morango. Que ela é bonitinha, até fofinha e tal. Ela tem os fotóforos, né? Que são as estruturas bioluminescentes e tal. Então, ela é toda pintadinha, por isso morango. Mas ela tem os olhos, um em cada posição. Então, um é mais para cima e virado para cima, e o outro é mais para baixo, virado para baixo. Gente. E um é verde e outro é azul. Porque um é para captar a pouca luz que vem de cima, e o outro é para captar o que está acontecendo ali embaixo. Meu Deus. Prático? Depois você pesquisa. Não, fantástico. É fácil achar foto dela? Acho que sim. Cris. Acho que sim. Eu fotografei, a gente... Você fotografou? Você já viu uma? Segurei no colo. Demais. As coisas que a gente gosta de segurar no colo, né? Não é? Né? Não, e você vê que... Porque eu não sou bem da área de vocês, mas a gente se empolga com coisas muito parecidas, né? Tipo, pegar a Lula no colo. Porque... É isso, imagina o que é o campo de visão desse bicho. Exatamente. Que coisa... absurdo, né? Não, e eu não sabia também da existência dela. Isso. Teremos imagens da lula morango. A primeira tá vendo? Não, mas já dá pra ver. Olho de cada cor. Um de cada cor e um pouco mais pra cima e o outro mais pra baixo. E isso é pintadinha. Isso. Olha lá, um moranguinho. Olha só, que bonitinha. Qual o tamanho, mais ou menos? Deixa eu ver. Aqui eu peguei, era desse tamanho, mais ou menos. É, sim, chega a menos de 1 metro, certo, né? Mas não é pequenininha, não é as que você come. Nem sei se essa podia comer. Vai que ela é maligna e a gente come. Não sei se a malignidade da baleia passa pela lua. Entre 40 e 60 centímetros.
E daí ele dá pra ver os olhos, o verde e o azul. E né? o azulzinho, e o maior e o menor, né? O maior é pra captar a luz de cima? É, o que vem de cima e o outro para captar a luz ali mais que vem de baixo, né? Da bioluminescência dos outros organismos que estão produzindo luz, né? Porque aí, dependendo da profundidade, não tem mais luz do sol, né? Sim, sim. Mas, enfim, então, assim, lulas realmente são cefalópodes, né? Lula, polvo, náutilo, são animais incríveis. Bioluminescência é comum No oceano profundo? No oceano Tem em profundo? quase todos os filos. É muito comum. Porque é um lugar extremo, onde você não tem luz, ou, enfim, tem pouca luz natural. Você tem uma pressão hidrostática imensa, e aí todos os parâmetros físico-químicos, né, são diferentes. E você não tem uma grande biodiversidade, né? Isso, assim, especialmente abaixo dos 500 metros. Certo. E 1.000 metros para baixo aí é menor ainda. Por quê? Você não tem fotossíntese ali. Você não tem luz do sol, então você não tem ali o fitoplâncton fazendo a fotossíntese, então você não tem a produção primária. É como se fosse um deserto. O deserto não tem a vegetação, tem pouca vegetação, então você tem uma baixa diversidade, né, e biomassa, porque você não tem aquela produção primária. Sim. O mar profundo é o deserto ali do oceano, né?